1 Coríntios, no capítulo 2, versos 13 a 16, ele diz mais ou menos não, diz assim, né? Desligou? Desligou. Agora ligou. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15 é a parte mais importante da pregação. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É muito importante que o cristão, ele tenha capacidade de entender os textos bíblicos. Porque tem texto que fala assim, não julgues para ser julgado, né? Aí se você pegar com a mesma fita, medir isso aí, tudo bom, Paulo? A mesma forma que você medir isso com o outro texto, você vai, né? Você vai criar uma interpretação segundo aquilo que você acha, tá? Gente, se você for no dicionário, eu sou da época que era o dicionário de papel, né? Ele está até ali, é um bitelão, né? Eu usava ele para subir esse negócio mais aqui, mas o Dejaí falou assim, tá horrível. E o Dejaí é o tipo do cara que vê o problema e traz a solução. O Dejaí, eu falo que eu sou puxa-saco do Dejaí, mas é o cara assim, que ele vê o problema e ele vem com a solução. É muito doido isso. Aí ele vem com essa caixa aqui. O papel deve ter roubado da esposa dele, deve estar guardado lá. A minha mãe é aquela que a gente ganha os presentes, ela vai lá assim, a gente acha que ela está querendo ver o presente da gente, não, ela quer o embrulho do presente para guardar. A minha mãe tem um guarda-roupa lá, dessas coisas. A minha mãe deve estar hoje, a última contagem estava 638 potes de sorvete. A mãe de vocês não faz não? Só a minha? Lá em casa quem faz Então, falamos nada, né? Ok. Outro dia eu peguei um lá no congelador e falei, sorvete de pé de moleque? Era feijão? Uma loucura. Doideira demais. É para isso que serve. Então, gente, é importante que vocês sejam sábios, tá? E eu não dei bem-vinda à minha amiga, obrigado pela visita, minha mãe. Só tem um filho maravilhoso. Tem muito problema com o outro, que o outro é médico, todo certinho, esse aí anda de ventilador nas costas, andando pelo céu. Ele tem aquele ventilador grande e anda voando aí é um paraquedas com ventilador. Trem de doido, né? Ele falou, quer dar uma volta? Eu falei, não. Para motor, por favor. Não importa, é um ventilador nas costas, velho. E ele vai andando aí pelo Brasil afora aí. É paraglider, glider. O nome da asa é paraglider. É isso aqui nas costas, gente. E o motor, né? Para motor. Aqui, ó. Não é um trem normal. Parece que foi até desenho animado. Eu tentei. Então, gente, nós precisamos ter essa sabedoria, tá? E aqui é um ponto muito importante, que eu sempre falo aqui, mas é bom ressaltar. Você, membro, não é obrigado a ser mestre, não é obrigado. Porque às vezes você vê a pregação, igual a pregação do Daliceu, todos sabem qual é o estilo da pregação do Daliceu, aí você pode estar pensando assim, mas é um pensamento errado. Eu tenho que aprender a mesma coisa que... Eu tenho que estar no mesmo nível de conhecimento ali do Tales. Ali. Não é isso, não precisa. Eu quero, melhor ainda. Porém, você tem que estar antenado um pouco mais do que a média. Por quê? Deixa eu explicar por quê. Porque eu não estou conseguindo fazer um discípulo. Tem 8 anos que eu estou tentando fazer um discípulo para ser aquele que vai pregar depois de mim,
E não consigo. E eu vou te falar assim, a ovelha tem que estudar esse tanto de coisa que eu estudo? Não, mas a ovelha tem que contar com um pastor que vai trazer a mensagem de acordo com o que isso aqui está falando. Gente, é muito sério. Isso aqui não é um livro simples, tá? Simples para quem quer. A gente chama isso de filosofia de reducionismo. Ah, Deus é amor, não sei o quê, não sei o quê. Vai nessa. Não é um texto fácil, você tem que saber história, você tem que saber geografia, você tem que saber por que eu não falei domingo passado, o Paulo não citou 3 filósofos, né? Então assim, no texto ele cita, ele não está citando o nome não, ele usa o escrito, cara, essa semana eu estudei aqueles 3 filósofos, estou estudando, então assim, ele pegou uma coisa lá do Epimênides, assim, lipsis literi, pegou e usou. Hoje comamos que amanhã morramos, né? Então assim, o pastor, ele é obrigado a ser mestre. O mestre não é obrigado a ser pastor. O adolescente, ele tende a ser um ponto de interrogação, vocês já viram? É porque está a formação, né, cara? Eu chamo a adolescência como limbo. É uma fase meio de limbo. A gente vai começar a segunda agora, teve a introdução, né, Lili? Segunda, agora a gente vai entrar na Divina Comédia. Aqui a gente faz leitura de clássicos, né? Sábado de manhã está terminando o Hobbit, e segunda aqui, 19h30, vai começar a Divina Comédia. A Divina Comédia fala do limbo. No limbo está cheio de gente legal. Se eu fosse me adaptar à obra da Divina Comédia, eu queria estar no limbo, só nego doido lá, Aristóteles, Platão, e no inferno, todos os inimigos dele estão no inferno. Interessante, que quem escreveu, né, o autor, ele fez um bocado de inimigo político, ele põe os caras tudo no inferno, que beleza, aí é bom demais, aí é fácil. Então, o pastor, ele tem essa obrigação. E por que eu falo isso? Porque tá muito doido as mensagens assim. E aí a minha preocupação é que vocês fiquem fortes e pelo menos entendam, peguem o movimento de o que é ser um cristão, porque é muito raso o evangelho que está sendo pregado hoje, é muito raso. E em nome de Jesus, tira do seu coração alguma vindo de mim crítica. Eu preciso fazer essa observação para você, pensando em vocês, cada um vai dar conta daquele aprisco que Deus falou para tomar conta. Então eu tenho que dar conta de vocês, eu vou dar conta de vocês, assim, não pela sua salvação, eu não tenho nada a ver com a sua salvação. Isso, quando a pessoa fala assim, mas o pastor não visitou aquela ovelha foi para o inferno por causa do pastor. Não, o pastor não é culpado nem do sucesso, nem do fracasso, mas ele vai acertar as contas naquilo em relação a que Deus confiou a ele. Então, é muito importante que vocês estejam bem alimentados e entendendo, porque na minha ausência, tá? Eu vou falar para vocês que vocês pode achar em algum lugar, mas eu não conheço assim, tá? Assim, eu conheço bastante pastores, não vai ter. Isso eu estou falando como se eu estivesse falando com o Noah e a Aurora, assim. Por isso que eu estou gravando, né, para ficar o máximo. Por que eu fiz esse projeto, né, 7 horas da manhã? Para deixar a Bíblia toda lá explicada, para quando eu partir, a pessoa ter onde estudar. Porque, gente, a partir do momento que você passou por aquela porta, você está recebendo doutrinação. E doutrinação reflete nas suas decisões do seu dia, no seu dia a dia. Então, o que você ouve aqui influencia não nesse mundo, embora você haja nesse mundo, mas vai influenciar para a sua eternidade. Isso é muito sério, tá? Muito, muito, muito sério. Então, eles falam assim, esse homem espiritual, ele julga todas as coisas. A gente, o que eles julgaram ali? Para a gente ganhar tempo, eu vou fazer uma coisa, eu vou entregar a coisa mais pronta, em vez de eu ficar explicando, né, os termos,
se você tiver dúvida, é só vir no meio de semana, ou combinar comigo, aí eu vou passando, aí eu levo você para uma exegese. E aí o julgar, assim, o verdadeiro, eu vou parafrasear esse versículo, o verdadeiro cristão mesmo, ele observa as coisas e sabe o que está acontecendo, no ambiente que ele vive, no tempo que ele vive. E é muito importante a gente ver isso, tá? Em 1 Coríntios 6,2, fala assim: ou não sabeis que os santos são vocês, hão de julgar o mundo? Cara, isso é muito louco, velho. Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso, julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Geneu que eu estou falando, não. O texto está falando que no final vocês vão julgar o mundo junto com Deus. Jesus, tá? Jesus, ele fala assim para alguns assim: vai vir muita gente que não é descendência de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, e vai sentar à mesa para julgar, né? Tem muito israelita que não é israelita, e tem muita gente que não é israelita, mas acaba sendo israelita, tá? Ou seja, você é filho da promessa. A sua relação com Deus não está relacionada com a sua etnia, e nem com a sua nacionalidade. Ela está relacionada com uma herança metafísica, uma herança espiritual. Você é filho da promessa, né? Por isso que Isaac é o filho da promessa, tá? O Paulo vai fazer uma alegoria muito bem feita, onde que ele vai comparar Sara e Agar. Ele compara Sara com o Monte Sião, né? O Monte Sião. Ele fala assim, a Jerusalém de hoje, mesmo que ela seja escrava, mas era uma alegoria. Ele compara Agar ao Monte Sinai. O Monte Sinai é associado à lei. O Monte Moriá, que é o monte que está lá em Sião, que é Jerusalém, ele está associado à lei espiritual, que é Cristo, tá? A lei espiritual é Cristo, e a lei imanente é a Torá. Por isso que existem 2 versículos de 2 profetas messiânicos, que é Isaías e Ezequiel, que em português está idêntico. Mas no hebraico muda. É Isaías 2,3 e Miqueias 4,2, que começa assim: vinde as nações e subamos ao monte do céu. Começa assim. Mas no Isaías, nação, vai estar An, que é povo judeu. E Miqueias vai estar Goi, no plural Goim, que é gentil. E lá tem a parte no versículo que fala assim: que mitzion tet Torá. O que significa isso? Que de Sião sairá a lei. Aí de Sião vai sair a Torá não é do Sinai? Então você vê que ele está falando isso. Então você vai julgar o mundo. Então é clichê você julgar a situação que está. Tá? Vocês têm que fazer essa análise o tempo todo, julgar o pastor, julgar Liceu. Você vai botar seu filho na escola, aí você tem que estudar a escola, né? Você vai lá todinho, olhar isso, olhar aquilo. Seu filho vai entrar numa cadeira. Você sempre vai averiguar as coisas para botar seu filho ou você, né? Eu quero fazer um curso, onde eu vou fazer o curso? Aí você analisa a faculdade toda. Você não faz uma análise para onde você vai para a eternidade, não? Porque aqui vai passar, né? Então, a pessoa que você tem que julgar com mais afinco sou eu. E quando falo eu, não é no sentido temperamento, é o sentido de, não é o estereótipo, mas o arquétipo. Você tem que ver o que está inerente a esse indivíduo que está aqui trazendo informação para vocês. Você entrega. Isso, mas vocês têm que analisar, vocês têm que julgar isso o tempo todo. Isso é sábio da parte de vocês, tá? Em 1 Crônicas, no capítulo 12, versículo 32, e eu estou feliz porque eu aprendi a pedir imagem à inteligência artificial. Essa imagem eu pedi. Eu falei: inteligência artificial, me dê uma imagem que demonstre e que me traga uma ideia de que o homem é um homem que consegue olhar o tempo. Aí deu essa aí. Parece que ele tem 3 mãos, não parece? Só achei estranho isso. Parece não, é Tá esquisito? Isso eu achei meio macabro, mas tudo bem. Pode ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né?
Se você não falasse, ninguém percebeu. Se você não fala, ninguém percebe. As mulheres perceberam. Você sabe por que mulher, os melhores arqueólogos do mundo são mulheres? Você sabia por quê? Porque para escavucar o passado dos outros, ninguém é melhor que vocês, não. Tá? Eu nunca vi um ser que escavuca o buraco no passado dos outros com a mulher. Ah, amiga, aquelas suas amigas que ficam crente, ó, amigo, quer te pedir perdão. O que houve? Lá em 1963, eu fiquei com raiva que você foi com aquele vestido no casamento de Dom Pedro II. Mulher, é isso. Olha, 32. Dos filhos de Zacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Que Davi está ali, né? Aquela coisa ali. O contexto é o seguinte: está separando o povo. Aí, esse povo lá, dos filhos de Zacar, uns foram assim, né? Eu vou escolher a tribo do Léo, porque eles são bons para manejo, então eles vão fazer o tabernáculo, né? A tribo do Dejaí vai ser da segurança, porque são bons militares, e Antônio Carlos Dejaí, bom militar. Aí ele foi fazendo isso. O povo de Zacar, eles eram conhecedores da sua época. E como eles eram conhecedores da época, eles saberiam o que Israel deveria fazer, porque eles conhecem o seu tempo. Então, quando o cristão conhece o seu tempo, ele sabe o que fazer. Ele sabe o que analisar. Sexta-feira foi o quê? É a proclamação da República. Proclamação da República aí, ó. Né? Olha lá, ó. Isso foi... A gente descansa nesse feriado, mas a gente nunca comemora ele, né? Porque foi um golpe, né? Foi um golpe. Foi um golpe brabo. Mas aqui não é a questão de uma defesa da monarquia, tá? Eu quero ir mais longe. Os articuladores do golpe, eles tinham uma filosofia que era o positivismo. E o que esse positivismo, né, tem a ver com a igreja brasileira? O que tem a ver aqui com a gente? Viu que a gente precisa fazer uma análise do tempo? Né? Olha a importância. Inclusive, aquela imagem eu fui pedir, ela foi bem legalzinha, né? E ele botou os positivistas bem legal. Olha aí também. Essa imagem também. Você está dominando a inteligência. Estou estudando, né? Porque o negócio, assim, né? Quem é igual o gato que saiu correndo atrás do rato e o rato pum pro bueiro. Aí o rato ficou lá meia hora, aí ele tá ouvindo uns latidos. Aí o rato falou: agora eu posso sair, não, porque saiu o gato, tum. Falou: mas não era o cachorro tá latindo? Ele falou assim: nesse mundo quem não fala 2 idiomas tá ferrado. Uma decisão feita em 1865. Veja que a proclamação da República é o que? 1839. Influenciou o nosso culto hoje. Eu falo, o culto hoje, o culto na igreja evangélica do Brasil hoje, ele está muito influenciado por essa decisão aí. Sabe quem que tomou essa decisão? Esse cara aí, Benjamin Constant. Mas não é o Benjamin Constant lá da França, não, tá? É outro. É esse aqui. Não esse, tá? Não esse. E como eu disse, eu vou entregar a coisa mais ou menos pronto, porque eu vou focar na mensagem, não na história do Brasil e nem dos pontos filosóficos. Mas estou disposto a tirar a dúvida de vocês, inclusive eu tenho material e posso passar para vocês. Esse Benjamin Constant, tá? Olha lá, né? Ele nasceu em Niterói, tá? Niterói, todo mundo sabe. Niterói é uma cidade muito linda, né? Diz que o mais importante é que você tem de lá uma vista maravilhosa do Cristo, né? 1836, isso aqui, né? Não estou vendo direito. Militar, engenheiro, professor, político brasileiro. Você quer ver uma pessoa hoje que é a cópia desse cara aí? Esse governador de São Paulo, Tarcísio. Tarcísio é isso aí, o povo que gosta de política aí, né? Né, Catarina? O Tarcísio é isso aí. O Tarcísio é um cara que se move nas filosofias que esse cara trouxe para dentro do exército brasileiro, que é uma coisa que vem de Augusto Conte, tá? Adepto do positivismo em suas vertentes filosóficas, né? Suas vertentes filosóficas.
religiosa cujas ideias difundiu entre jovem oficial do Exército Brasileiro. Foi um dos principais articuladores do Levante Republicano, em 1889. Ele foi ministro da Guerra e depois ministro da Instrução Pública no governo provisório. Na última função, uma reforma, né? Ele é um cara importante nessa coisa aí do Exército. Tá? Gente, o Exército, tá? Mas a Igreja Católica, elas não estavam muito bem com Dom Pedro II, não, tá? E Dom Pedro II também vacilou, tá? Não vou defender ele aqui, não. Ele arrumou um problema com a Igreja, e se você arruma um problema com a Igreja, você perde o Estado. E aí os militares muito frustrados, depois da Guerra do Paraguai, que eles estavam, assim, totalmente fora de crédito, aí houve uma série de conspirações, e aí isso veio ao poder, tá? Um dos caras também foi esse aí, esse Teixeira Mendes aí, tá? Inclusive ele que vai pegar a bandeira, era aquela ali, que está ali na Catarina, ali, ó, a bandeira era essa, e ele vai trazer para isso aí, tá? E aí, que ele que coloca isso, tá? Aí você até aprende nas escolas, né? O verde é as nossas matas, o amarelo é o nosso ouro, o azul não tem nada a ver, né? Assim, verde é a família dos Bragança, amarelo dos Habsburgo, tá? E ali ele coloca as estrelas ali para ser as federações, né? Porque é uma república federativa, tá? Ali em cima ali é o estado do Pará. Cada estrela é um estado, tá? Gente, tem que estar na sua cabeça isso aqui, ó. Deus, rei, estado. Todo rei, não é Deus que coloca, não tem aquela coisa, você vê que sempre o rei está associado a Deus. Quando que Deus vai sair dessa coisa, né? Quando, depois do iluminismo, depois da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um ataque à igreja de uma forma assim, sem precedentes. Tanto é que depois da Revolução Francesa, quem ascendeu o poder foi um ditador, né, Napoleão, e um dos quadros mais famosos do seu casamento, ele convida o Papa, mas ele mesmo que põe a coroa na cabeça dele, ele mesmo que coloca. Porque antes estava no imaginário da pessoa assim, tem um rei, né? E quem coroa o rei não é sempre um padre, um clero? Porque é Deus que deixa o rei estar ali. Então há um vínculo com Deus. E aí vai ter o quê? Um rompimento. É o mesmo rompimento, gente, que sai do teocentrismo para o antropocentrismo. Teos, Deus, antropos, homem, tá? E aí sai Deus, entra a democracia, tá? É só você ver hoje, gente, né? As pessoas estão sendo presas porque é um atentado contra a democracia, né? Tem vídeo aí na internet, o cara chega assim e joga a bomba na estátua. Ele não joga a bomba, é um rojão, ele joga o rojão na estátua do STF. Aí quando ele volta para pegar outro rojão, não sei o que aconteceu, se ele tomou um tiro, alguma coisa, ele caiu. E aí ele caiu, o rojão caiu do lado dele assim, ele já acabou desacordado, o rojão estourou na cara dele. Eu acho que nem suicidar ele queria. Acho que ele queria jogar umas bombas lá e vazar, igual a gente fazia com caixa do correio nos anos 80. Eu explodi muita caixa de correio e roubei muito extintor de incêndio, porque antigamente, vocês não são dessa época não, para entrar naqueles prédios, no meu bairro tinha prédio não, mas na Cidade Nova, na Pampulha, os prédios eram assim, o cara entrava no prédio, lembra? Ele abria a janela do carro, não tinha um negócio de submarino assim, com a chavinha, aí o cara entrava com a chavinha lá e virava a chavinha, né? Quem já morou no prédio assim? Aí, dava aquele barulho e o portão abria, né? Se você fizer xixi naquele trem, água com sal de xixi, ligava as plaquinhas e o portão abria. Aí você corria lá dentro, roubava o extintor e saía. Ué? Era o que eu faço. Terrorista dos anos 80. Ó. Deixa eu ouvir a música. Música de crente. Que tem uns que o alarme toca é na boquinha da garrafa. Estou desatualizado, né? Olha, essa ideia desse positivismo, tá? Esse filósofo, ele vai trazer a ideia assim, ó. Ciência, logo previsão,
previsão, logo ação. Tal é a fórmula simplíssima que expressa de modo exato a relação geral entre ciência e arte, tomando esses dois termos em sua acepção total. Ou seja, esse Augusto Comte ele vai estar muito relacionado a coisas assim empíricas, empirismo, ciência, observação, individualismo, naturalismo, relativismo. E o positivismo desse cara aí, ele vai ter 3 estágios, tá? Vou falar de uma forma bem básica. Tem o estágio teológico, metafísico e o positivo, tá? Gente, alguém estudou aqui ciências sociais? Né? É a base das ciências sociais, tá? Acredite se quiser, mas tem a igreja positivista. Eu tô brincando não, velho. Tem pastor, tem tudo. É só sei lá na rua Benjamin Constant 74, no bairro da Glória. Alguém é do Rio aí? Não, né? Inclusive, ordem e progresso. Disso aí, ué. A ordem e progresso é um lema. Organizar e progresso. Progredir, que eu falo em termos técnicos, tá? E não em termos progresso social, tá? Eles têm uma igreja, cara. Igreja, tem o pastor lá, o negócio dele, e tem a galera que vai. É surreal. E tem aí também, eu vi outro dia aí, uma igreja que os homens vão vestidos de templário e isenta marchando, igual o soldadinho de chumbo na igreja assim, ó. Falei, caramba, velho. Falei, gente do céu, um dia eu vou lá e vou gritar. Como é que chama aquele cara lá das cruzadas lá? O Saladino, vem! Vou sair correndo. Um dia eu vou lá e vou gritar, olha o Saladino! Aí todo mundo vai olhar, mentira! Isso aqui é para quem quiser que eu mande o PowerPoint, tá? Tem o estágio, só presta atenção naquilo ali, ó, tá? O estágio teológico, infância do homem e da humanidade. Estágio metafísico, juventude do homem e a humanidade. Estágio científico ou positivo, maturidade do homem e da humanidade. Esse povo, tá? Eles vão basear muito tem um processo, tá? No século, ali nós estamos no século XIX, mas no século XVIII tem um processo na Europa que chama idealismo alemão, e aparece um cara, inclusive eu estou estudando aqui com alguns membros, é o Hegel, tá? Está muito baseado aí nessa dialética hegeliana. Esse livro aqui é para quem se interessar em aprofundar no assunto. É um livro que ele você pode baixar ele de graça, a Biblioteca do Senado, e no Kindle, né? Kindle, ele está naquela lista dos livros de graça, tá? Que é o João Camilo de Oliveira Torres, Positivismo no Brasil, na página 55, edição Câmara, né? Edição do Kindle. Esse João Camilo de Oliveira, ele é mineiro, foi, né? Já morreu. Mas olha o que ele fala, interessante. Ora, Teixeira Mendes fez obra de dogmático e interpretou a nossa história, não de acordo com ela, mas ajeitando aos moldes da lei dos 3 estágios, os fatos e fatores na história do Brasil. A Constituição elaborada por ele, né, baseada nisso aqui, ela vai basear nisso aqui, o Politique de la Santé e lê aí para nós aí, o francês. Fala. Politique de la Santé. De Bossuat? De você. Politique de la Santé. Bases para uma Constituição política ditatorial federativa para a República Brasileira, tá? E na mesma forma que o grande bispo, ou seja, você vê aqui uma evidência do clero e das forças militares, 2 poderes, anulando, né, um poder monárquico. E a gente vê aqui, interessante, ó, é a grande antinomia. Nomus é lei, né? Então é antilei, tá? Entre positivo e positivista. Agora olha só, a letra mata, isso é bem de positivista, tá? Aquele negócio, outra coisa também que é bem de positivista, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Isso é positivista. A interpretação daquela assim, que o cara
que não tem nada a ver com o que ele interpreta, é positivista, tá? Então veja como que essa coisa está entranhada em vocês. Não confunda positivismo com triunfalismo, tá? Triunfalismo é aquela igreja que você entra lá, quando acaba o culto, você acha que você é o próximo Elon Musk do mundo, né? Questão de semanas você está montando uma empresa. Isso no mês de setembro, você vai nesse culto, aí os alvos que eles dão, né, para você preencher na passagem, no culto da passagem, os seus alvos é assim: comprar a Coreia do Norte, fazer uma aliança com o Xi Jinping, né? Então assim, isso nós vamos entrar no caso de igreja triunfalista não, tá? Mas o positivismo, ele é pragmático. Mas o que é isso? Que eu falo muito aqui na igreja. A igreja evangélica hoje, ela é extremamente pragmática, tá? Que vem dessa base positivista no Brasil. Viu o que é o homem que entende seu tempo? Aí é chato para um membro ter que estudar essas coisas, concorda? É chato. Por que o pastor não chega e já entrega isso pronto? Só que não está acontecendo isso. Então eu estou falando para vocês que o caminho é esse, tá? O caminho é esse, para vocês instruir seus filhos, instruir na minha ausência. O meu foco principal é criar com vocês uma total independência de mim. Quanto mais eu me tornar para vocês ineficiente ou não serve de nada para mim, quanto menos eu servir para vocês, melhor é para vocês. E aí, o que é esse pragmatismo, né? Quem vai trazer essa ideia para o mundo? E o interessante, que quando você está muito nas redes sociais, esse negócio de cultura woke, né? A gente vê as coisas nos Estados Unidos, não assusta a gente? Aquele Biden, aquela camada, a gente assusta com as coisas. Aquele pessoal assaltando as lojas na Califórnia, até tantos dólares pode, aquele pessoal... vidas pretas importa, aquela coisa do exército americano tá cheio de homem que não é homem, um negócio doido. Então assim, esse trem é muito louco, né? E o americano acordou tarde, mas acordou, né? Porque as eleições foram uma resposta a isso. Nós temos aí os Estados Unidos, que é um país bipartidário, embora tenha muitos outros partidos, mas quem bate lá é democrata e republicano. Os democratas, por incrível que interessante que a cor deles é o azul, eles foram assim, eles entraram de cabeça nisso, tá? Essa cultura. E aí os republicanos, aí na pessoa desse cara que é tão criticado, né, que é o Trump, e aí houve uma resposta factual, só você ver o mapa dos Estados Unidos lá, principalmente dos condados, que está tudo vermelho. E aí, esse cara aqui, ó, você está vendo ali, William James, 1859 a 1910, aqui, ó. Esses dois caras aqui, tá, William James e John Day, esses caras que vão trazer essas ideias, e isso, cara, isso vai arrebentar com o ensino no Brasil, quer dizer, nos Estados Unidos, arrebentar, vai arrebentar. E já estou dando spoiler aqui para o final da pregação. Esses caras aqui, eles vão ter um vínculo muito forte, e são as bases da teologia, que hoje a gente tem alguns expoentes que vocês vão ver, que é uma teologia liberal, tá? Então, o que é isso? Olha o amarelo ali. Uma ideia é considerada verdadeira se funciona. Tem que trazer resultados. Isso é uma fala dele, está aqui no livro. Ele fala assim, se não trazer resultado, não serve. E que livro que é esse? Nós temos um filósofo que eu sou muito fã dele, tá? É um cara fantástico. É o Gordon H. Clark, tá? Ele que escreveu isso aqui é tipo ele está argumentando, ele está tipo uma monografia, tá? Ele está refutando esses caras e
é um livro, né, se você pretende ler, não lê não, porque se você passar nas aulas que antes, que é bem difícil, não é fácil ler não, tá? Então, as bases dessa ética pragmática são a evolução, o humanismo, o positivismo e essa sociedade moderna, tá? Olha aí. E eles, esses caras aqui, tá? Esses pensamentos, tá? Eles vão dar fundamento para esses liberais, a chamada Escola de Chicago, liderada por esse, o John Dewey, esse aqui, tá? Tentou expressar Frankenstein em termos da filosofia pragmática e empírica. Eles vão trazer, principalmente aquele ali, a teologia sim numa forma que dê resultado e que ela é empírica. O que é empírico? Aquilo que você tem que observar e experimentar. Então a ênfase maior da teologia vai ser assim: se você não tem um sentimento, não tem transcendência. Traduz isso melhor. Como que é uma igreja e um cristão incauto? A igreja de Corinto era assim. A igreja de Corinto falava assim: tem muitos dons lá. E tinha gente falando em línguas, gente profetizando, e cara com dom de cura. Essa movimentação dos dons, elas não trazem Deus. Elas podem ter uma igreja com muitos dons, mas não tem Deus. Porque o pensamento pragmático e empirístico, ele é assim: primeiro eu faço as coisas e depois eu vou para Deus. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim: o cara, eu sou doido para a sua igreja, mas assim que eu concluir meu curso, assim que eu arrumar lá em casa, assim que eu... Sempre tem uma coisa, depois o cara quer ir para a igreja. Então, o indivíduo que pensa assim: eu vou fazer a coisa aqui e depois vou para Deus, é o empirista, é o positivista. O cristianismo é assim: primeiro você vai em Deus, depois a coisa vem. Primeiro você buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o mais eu vos acrescentarei. Primeiro Deus, e o resto ele vai alocando a coisa em você. E o empírico, né, o positivista, ele vai juntar o sucesso com o sentimento. Para poupar vocês de raciocínios filosóficos e técnicos, é o seguinte: eu preciso sentir algo naquela igreja e eu preciso de ver um resultado. E só que o grau de deterioração, o grau de adulteração hoje está tão... porque o mal ele evolui, o abismo ele aumenta, a erosão aumenta, um mal puxa outro, um abismo puxa outro, nada de ruim fica estável, sempre tende a piorar. Você já viu a pessoa que começa viciado num baseadinho, depois passa por uma cocaína? Você vê que o caminho das drogas vai aumentando, porque o cérebro ele tem uma trilha do prazer. Aí o cara tem um vício, porque o vício te dá instantaneamente prazer e sensação, né? Porque não tem ninguém viciado em óleo de freio, não tem ninguém viciado em graxa. Você vai com as latas de graxa no mecânico? Eu nunca vi ninguém roubar e comer graxa, porque não dá prazer, né? Eu ainda nunca vi uma biblioteca ser assaltada. Já reparou que a leitura não tem segurança e as farmácias é lotada? Né? Você já viu que a leitura, você não vê segurança, mas na loja americana tem? Até no BH, né? É louco demais. Então, o cara precisa sentir, ter uma sensação, e com essa sensação ele precisa ver um resultado. E muitas das vezes hoje o resultado para visível é a quantidade de membros. A igreja tem muito membro. Qual que é a primeira pergunta que as pessoas faziam para mim quando eu tinha um contato maior com pastores, né? Quando eu dava curso, quando eu convivia? Aí depois de 2021, o meu contato com pastores foi até 2021. 2022 para cá eu não tive mais contato. Mas quando eu tive contato, a pergunta era a mesma: quantos membros tem sua igreja? A sua igreja, ela é diretamente proporcional à relação de se Deus está ou não, com a quantidade de membro.
Então, se isso vai, gente, pro inconsciente coletivo, tá? O cara age assim, mesmo ele não querendo, ele vai agir assim. Por isso que aquele curso dos arquétipos foi importante. O cara fala assim, tem que estar cheia. Quantos de vocês, nem precisa de dar testemunho não, já chegou aqui, viu a igreja super vazia, como sempre está? Falou assim, será que eu continuo aqui? Não, será que Deus está ali mesmo? Nunca enche, nunca cresce. Quantas vezes você já não pensou assim, nossa, o Thales, com essas doideiras dele, cada hora ele manda um embora, e eu não mandei ninguém embora, né? O mais interessante é isso, né? A última que eu mandei embora foi a Dai, né? Mas dessa vez vocês levaram fé, que eu botei um advogado. O Kleber foi testemunha de tudo, está tudo documentado. Então, agora, toda vez agora que eu for supostamente expulsar alguém, eu vou chamar o Kleber, né? Porque tem todo um processo, não tem expulsão nenhuma, não expulsei ninguém. Tem que ter evasão. Tem, é você cercar a galinha, porque eu sou bom de cercar a galinha para botar lá na gaiola à noite, por isso que eu tenho que fazer o galinheiro, que eu não aguento correr mais atrás de galinha, não. Aí você vai cercando a pessoa, por quê? Porque se você analisar o arquétipo do pastor dessa igreja, é um arquétipo muito forte pro mentor. E o mentor, ele vai empurrando a ovelha para a jornada do herói. Aí ela não quer ir não, ela vai. Você tem duas opções comigo, evoluir ou evoluir. Eu não deixo nenhum membro estacionário, a não ser que seja, tem aquele que está visitando, está transitando, né? Agora aquele que já está 1 ano na igreja, é o prazo que eu dou, 12 meses. Aí eu já começo a falar, e aí, o que você vai fazer? Eu começo a cercar o cara, você entendeu? Tem que ir. Ou você quer ficar estacionado, né? Vai para onde está estacionado. Então, a pessoa fala assim, eu preciso de ter membros, muitos membros. E aí, se eu tenho que ter um número grande, o meu índice de analisar o problema, ele tem que diminuir. O que estava acontecendo lá em Corinto, que Paulo sentou o burrai neles? Olha, tem cara aí saindo, dormindo publicamente com a mulher do pai, e vocês estão calados. Olha o nível que chegou, né? Porque se você ler 1 Coríntios, você vai achar que a família de Cléo são fofoqueiros. Se você é um positivista, você fala assim, pô, a Cléo é fofoqueira. Não, ela denuncia o pecado, tá? E aí, eu preciso fazer um ambiente com menos perda possível. Então, você tem que acender uma vela para todo mundo. Você tem que estar ali, você tem que ser aquele passador de pano, tem que estar em cima do muro, você tem que ir contornando as coisas politicamente. Porém, o grau de santidade, o grau de nível de força e de substância do cristão, ele desaba. Isso resulta em duas coisas para quem está na liderança da igreja. Aumenta, quando ele põe para zero o índice de correção da igreja, ele tem um aumento numérico. Consequentemente, se tem um aumento numérico, ele tem um aumento de receita, né? Ele tem um aumento de receita. Se ele tem um aumento de receita, você já parou que quando você ganha R$1.000, você vive bem, mas quando você ganha 5 mil, você vive bem também, mas você vai aumentando os gastos naturalmente, né? O brasileiro adapta em qualquer coisa. E aí você sair de 5 para 2 é difícil demais, né? Não é nenhum mentira para nós, que nós sabemos, né? Que é conhecido nosso, assim, pastor e pastora, né? É o negócio mais louco. Já começa um erro, né? O cara é pastor, mas é pastora. Todo mundo é pastor. Outro dia, o senhor falou comigo, o pastor, e a pastora? Eu falei, que pastora? A sua esposa. Eu falei, e onde que ela foi pastora que eu não estou sabendo? Né? Ela é pastora? Eu falei, não, nem vai ser. Né? Ela é psicóloga. Inclusive, ela não é ONG, não. Se quiser fazer consulta com ela, tem preço. ONG sou eu. Né? Outro dia lá, sua esposa podia me atender. Ela falou, não, pobre não tem salvação. Ô, gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Em nome de Jesus, é o pai de vocês que está falando isso com vocês. Eu acabei a faxina aqui ontem, 4 horas da tarde, fui na padaria.
Aí pedi um pão na chapa lá, um negócio para comer, sentei assim no banco, em nome de Jesus. Aí eu lembro assim, nitidamente, foi ontem, né? Tinha 3 meninas, elas deviam ser de células aí da Lagoinha. Você via que era gente pobre, mas elas estavam assim, bonitinhas, sabe? Tudo arrumadinha, com as meninas. Você via, é show de bola. Você via assim que a coisa, eu posso colocar vários adjetivos bons. E era gente pobre. Você sabe o que é um pobre, né? E depois entrou mais 2 meninos, 2 meninas e um rapaz. Aí pobre, mas sem Deus, assim. A desgraça é muito grande. O pobre não tem opção de ser Deus. Sabe, muito feio o pecado do pobre. Porque o pecado do rico ainda dá para disfarçar. Porque o rico, quando ele peca, não tem problema, porque está tudo bonito. Mas o pobre não consegue tampar os pecados. É muito exposto, cara. Aquela coisa, a menina entrou com aquele short que eu chamo de mexeriquinha. Aquele short, e o corpo dela assim, horrível. Aqueles caras fedidos. Não, sente que quantos adjetivos ruins, né? Aquela coisa assim, parecia a capa de um disco do Pink Floyd dos anos 80. Uma coisa assustadora, assim. E aí, o que eu falo? O que faz a diferença desses grupos? Eu vi ali nitidamente, foi um estudo sociológico na padaria. É Deus, cara. Eu não estou falando para vocês rirem, não. É Deus na vida da pessoa. Ali de 92 a 94, eu subi muita pedreira para visitar pessoas. Cara, a casa do favelado crente é bonitinho demais. E daquele que não tem Deus é nojenta. Dá aquela coisa na gente, tudo podre, tudo sujo. Anote isso aí em nome de Jesus. Onde não tem higiene, não tem o Espírito Santo. Vai por mim. Entrou numa casa, é de gente pobre, mas está limpinho, Deus está ali. Onde não tem Deus, a falta de higiene é diretamente proporcional. Né? Quanto mais porco, menos Deus tem. Dia 3 de dezembro agora, a igreja faz 8 anos, tem 8 anos que eu ouço isso. Tá? É muita verdade. A gente passa... Vocês já chegaram aqui domingo de manhã, a igreja está limpinha? O faxineiro sou eu. A graça, uma coisa que eu pedi a Deus, que os 3 primeiros anos da igreja, lavar os banheiros era difícil. Mas só o banheiro das mulheres é interessante. O banheiro dos homens era tranquilo, mas o das mulheres era assustador. Não sei o que acontece com vocês, mas prossigamos. Então, assim, a diferença é muito grande, gente. É muito grande. E aí, você tem uma igreja que diminui esse grau de analisar a coisa. Aí o pastor, ele tem isso, ele tem esses pontos. A igreja aumenta o número de membros, a receita aumenta, porém, aquela grande massa, ela é isso não é que o pastor está fazendo com isso com má intenção. Eu não estou julgando juízo de valor. Automaticamente, os membros se tornam dependentes daquele local, daquele pastor e daquela situação. Mesmo que involuntariamente, é um abuso emocional, tá? Você fica ligado, você fica dependente daquele ambiente, você não tem anticorpos para lutar. Tanto é que quando você está ausente fisicamente e não tem nenhum outro evangélico do seu lado, o pecado vem e você pula de ponta. E não precisa de eu trazer exemplos, não. Você se torna fraco, qualquer gripezinha você pega, né? Você não tem substância para lutar contra o pecado, porque você é uma pessoa que depende da agenda do evangelho. Eu não estou falando que a pessoa não é salva, tá? Mas para ela prosseguir sem pecado, ela tem que cumprir a agenda de segunda a segunda. Segunda, culto dos empresários. Terça do Espírito Santo. Quarta, libertação. Quinta, célula. Sexta-feira, Vale do Sal. Sábado, os jovens. Domingo, e aí o cara tem que estar no ciclo, né? Aí os legionários já é um índice mais de defasão mental insuportável, né? Assim, eu fico imaginando Antônio Castro, Dejaí e Flávio no Legionários. Vê se cabe 3 homens e Kleber, né? Não tem como, gente, não tem sentido. Vocês, membros dessa igreja, os homens dessa igreja, é impossível vocês entrar numa dessas, porque vocês têm anticorpos. Vocês têm anticorpos. Vocês sabem disso. É só encontrar com os outros primos de outras igrejas, bater papo. Entra numa roda de bate-papo.
Ele vai não. Já tá Aí. vestido a caráter. Boa, Flávio, boa. O livro é do Gordon Clark. Tá? Olha só, mentir pode evitar um resultado negativo ao alcançar um objetivo desejado, à custa de outra pessoa. Porém, isso não torna as mentiras... Traduz isso aí. O cara fala assim, eu tenho um estilo de vida aqui no mundo, o cara fala assim, não tem problema. Deus é amor. Todos os caminhos levam a Deus. E aí você é um cara mais prático, você o pragmático, ele visa o resultado, independente do que ele está falando. Mas isso aqui é antiético, não importa, mas está cheio de... Ele veio para Jesus. Se você foi beber, o cara frequenta o boteco, toma todos, aí eu vou frequentar o boteco, tomar todos para trazer o cara para Jesus? Então vai trazer o homossexual para Jesus e vai lá na sauna Tupis, te aguardo lá, ó. Pega a sua sunga e vá evangelizar. Isso é positivismo, né? Os motoqueiros de Jesus, o rap de Jesus, o skate de Jesus, não sei o que de Jesus, pedreiro de Jesus. Tem chá das irmãs descendentes da tribo de Ezacá, que só encontra na terça, já reparou? Você já reparou? Vai nessas big church, essas igrejas grandes, e fala assim, quantos ministérios tem? Eles vão falar com vocês, sem exagero, 280 a 300. Porque quanto mais, melhor. É igual Roma. Roma, quando tomava um lugar, ela falava assim, qual que é o seu Deus aí? É esse. Então entra para cá, esse Deus agora é romano também, você tem que pagar impostos e submissão. Roma não cobrava fidelidade de ninguém, né? Nenhuma. Quem vai abraçar esses ideais com toda a força? ONU. É uma. Aquilo ali é a União Europeia, mas é o globalismo. Vocês viram, gente? O que a OMS fez há pouco? Aquele presidente da OMS, ele discursando, falou assim, nós não obrigamos ninguém a fazer lockdown. Nem tomar vacina. Eu falei, gente, que loucura. Foi 2020. Né? Então, esse é o positivismo. Agora está mais direcionado a nós. Embora a OMS, a ONU, está tudo... Olha só. O imperativo fundamental, olha só, o imperativo fundamental de toda a ética é o amor. É o amor. Quem que fala isso? Bultmann. Quando eu era mais novo, eu estava estudando isso, eu pensei, será que é esse trem de mulher pelada? Não. Ele convida-nos a ter fé no espírito do evangelho cristão, inclusive em suas leis de amor e da liberdade, sem qualquer necessidade de uma base histórica. Quem que é o Bultmann? Cara, esses seminários estão lotados dele. Eu lembro quando o Eduardo, o retardado Eduardo, eu converso muito com ele, eu chamo de retardado, então eu posso falar aqui. Ele é doido com o Bultmann e o Tillich. Olha só, a teologia, a nossa teologia, ela é conservadora, tá? Nós aqui somos os conservadores. Olha o que esse cara fala. A teologia conservadora sofre do efeito casulo. Você nunca recebeu assim um ataque de algum familiar, alguma pessoa? Vocês vivem dentro de um casulo, vocês vivem dentro de uma bolha, né? Você vive dentro de uma bolha. Ela... A frase principal que esse povo gosta de falar que isso. Ela correlaciona-se praticamente a nada, exceto aquilo que ela considera revelação divina. Ou seja, é um ataque à verdade absoluta, né? Porque não existe uma verdade. As coisas são o quê? Relativas. Quem falou isso? O Tillich, Paul Tillich, que é uma das teologias mais estudadas aí. Lembra quando eu falei para vocês do idealismo alemão, aquela coisa? Nós temos esse cara aqui que é extremamente ligado ao Paul Tillich. São amigos. Foram, né? Que já morreram. E tem artigo junto e tudo.
E esse cara aqui, alguém sabe quem que é esse cara? A Catarine sabe que ela estuda isso, né? O Theodor Adorno é um dos expoentes da Escola de Frankfurt, tá? A Escola de Frankfurt, ela vai ter essas bases, tá? Depois eu vou explicar a vocês o que é a Escola de Frankfurt. Olha só um cara aqui. Alguém aqui fez psicologia? Não, né? Eu lembro da Gabi falar comigo assim, que a prima dela, a sobrinha do Kleber é psicóloga. Aí ela discutiu com a Gabi trouxe para mim o argumento dela. Aí eu falei assim, ela está baseada nas ideias de Martin Heidegger, que é o Dasein, o eu aí, que é toda a base da psicologia no Brasil, que tem Martin Heidegger, que é baseado ali em Hegel. E aí você tem, esse aqui é o Martin Heidegger. Ele está aqui na reunião do Partido dos Trabalhadores Sociais, que tem o codinome nazismo. Sabe quem que era a namorada dele? A Hannah Arendt, que é famosíssima, né? Agora o mais safado, sem vergonha de todos, eu se um dia encontrar no aeroporto com ele, vocês podem saber, o pastor está preso, porque eu vou dar um soco na cara dele. Esse safado aí, ó. Por que eu tenho raiva dele aí? Porque eu vivia falando assim lá na Rede Super, esse cara é safado, não deixa ele passar aí não, e todo mundo sentava o pau em mim. E agora ele não se revelou, né? Teve alguém que na igreja falou comigo, nossa, eu era fã desse cara. Você, Gabi? Ele chama René Kivitz, né? Safado, sem vergonha mesmo. É porque uma coisa é o seguinte, quando você tem uma pessoa que fala assim, ele é expresso, ele fala assim, o cristianismo é pra gente doida, Deus não existe, esse cara tem mais integridade. Esse aí não, é o sofisma, né? É aquela coisa sutil. Satanás, ele é sutil, né? Por isso que quando você lê as obras do Tolkien, como é que chama lá, os vilões no Tolkien, eles têm uma característica de Satanás muito parecida, né? O Sauron, ele é muito parecido com o Satanás. Então você veja a importância de obras literárias. Os liberais, tá? Favorecem a aplicação do método científico, tá? Da filosofia na teologia. Olha só, o homem Jesus de Nazaré perdeu-se em meio às especulações sobre o Jesus teológico. E vários pensadores liberais inventaram seus próprios evangelhos alicerçados sobre o subjetivismo. É subjetivo, já viu? As coisas são subjetivas, tá? Olha só, os liberais, tá, acusam os evangélicos de fundamentalistas. Agora olha que interessante. Fundamentalista, quando você ouve essa coisa, ela soa para você pejorativa, sim ou não? Por quê? Obras literárias trouxe para o seu imaginário coletivo. O Leonardo Boff escreveu um livro, A Teologia Fundamentalista. E aí, as pessoas... Mas o fundamentalista é o cara que aprofunda no texto, o cara que estuda o texto, o cara que quer ir a fundo. Vocês têm que serem, vocês todos, com a Bíblia, vocês têm que ser fundamentalistas. Mas aí você vai falar, não, porque esse nome é ruim, né? Igual outro dia eu falei assim, o fulano é gay. A pessoa, não, ele é cis, é gay! Eu não sou, você não dita o que eu falo. Homo é igual, hétero é diferente. Então assim, não importa se você quer chamar Y, Z, K, X, 2T, para mim, eu dito a regra do que eu falo, não é você, né? Aí, isso está impregnado na igreja hoje, impregnado. Atos 17, 24, nós estamos caminhando para terminar, tá? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O positivista, o liberal, ele vai falar com você assim, você não precisa de igreja, não. Você é a igreja. Só que ele não sabe o contexto. Porque ele é prático, né? Deus não está no templo, ele se faz presente no templo. Deus está aqui nas paredes? Não, mas ele se fez presente. Onde tiver mais de um meu nome, ele falou que estaria lá. Deus é aquele que controla todos os líderes do mundo.
Sabemos que o Ciro e o Nabucodonosor eram duas coisas ruins, né? Que aprisionou o povo de Israel. Mas olha só, alguém aqui, Deus falou assim, Júnior, meu servo, William, meu servo, Taqueta, meu servo, né? Eu acho que não. Olha o Jeremias 27:6. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Ó. Ó. Por quê? Porque ele vai ser um servo para algo, não que ele seja bom. Ele vai ser a vara de correção de Israel. Tá? O Ciro é uma coisa boa? Não, mas ele vai usar o Ciro para fazer uma tipologia de João Batista. João Batista não é aquele que prepara o caminho do Senhor? Não é? O Isaías também prepara o caminho do Senhor, ele prepara o caminho de vir Israel. Por isso que lá está escrito assim no 45:1. Assim diz o Senhor a seu ungido. Ungido é Machia, a Ciro, a quem toma pela mão direita para bater as nações ante a tua face, para discingir o lombo dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Aí quando você sai da Bíblia e vai na história da humanidade, história antiga, você vê que o Ciro toma a Babilônia, onde que a Babilônia é toda cercada e tem uns muros, o clero abre as portas da Babilônia para o Ciro entrar, porque eles não gostavam de Nabonido, que era um deus, que era um rei que não adorava Marduk, e Nabonido vivia viajando, e lá no regente que estava lá era o Belsassar, que era um doido inconsequente, e aí Deus mata o Belsassar, inclusive o Belsassar, aquele do Mene, Tekel, Parsim, né? Ele faz uma festinha agitada lá no palácio e manda pegar as coisas do templo, né? Você assistiu Nosferatus, né? O demônio lá fala isso no filme, né? Papel do cristão, e aí para a gente encerrar, orar pela paz no mundo, não adianta, você tem que orar. Por que nós temos tanta injustiça, tanta loucura? Por que nós estamos diante de um governo, né, tão ruim, tão tudo? É correção para nós, né? Nós estamos sendo, numa visão aos olhos de Deus, você vê, se a gente voltar por isso a pregação, o cristão tem que ver seu tempo, ele tem que enxergar o seu tempo. Nós estamos sob juízo, nós evangélicos, nós estamos dando um péssimo testemunho, e nós saímos da presença de Deus. E quando a gente cultua outras coisas que não é Deus, a gente está em adultério, em prostituição, e Deus está corrigindo a gente. Por isso que eu falo, se uma igreja grande, igual a Lagoinha, vai mal, todos nós vamos. A gente tem que orar por esse mundo, e a gente tem que orar também, eu vou pular aqui, pelas autoridades. Temos que orar, né? Nosso dever crível não pode transpor o nosso dever cristão. Para finalizar, você pode ter na sua carne, na sua metafísica, no seu eu, no seu nous, uma certa revolta em relação à impunidade e o que se estão fazendo com esses presos do 8 de janeiro. É uma coisa muito triste que estão fazendo, né? Muito, muito triste mesmo. Você pode ficar revoltado, sim, você pode ficar chateado, sim, você tem esse direito, mas nós temos que orar por essas pessoas. É difícil eu falar isso, porque na minha natureza eu não quero falar isso, mas eu tenho que falar. A gente tem que orar para essas coisas aí, Lula, Alexandre de Moraes, tem que orar, né? Para Deus tocar o coração desse povo, eles se converterem, porque é o seguinte, eles vão morrer, tudo muito rápido, né? Eu falo assim, eu vou falar de coração, vocês vão até rir, mas é verdade. Vou tirar o meu estereótipo e vou botar o meu arquétipo aqui exposto para vocês. Se eu pudesse tirar todo mundo do inferno, eu tirava. Até Hitler, Mussolini, Stalin, assim, porque é uma carga pesada demais, né? É eternidade. Eu queria que ninguém fosse para o inferno, de coração. Mas não é eu que fiz a regra, né? Quem é dono da bola, que dá as ordens do jogo. Vou finalizar com essa passagem.
Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto, aí eu botei em preto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e é Cristo Jesus, e ele veio na forma de homem. Ele não veio na forma de espectro. Amém?